A nossa conferência de hoje, ela vai ter o professor João Pacheco de Oliveira, presidente, coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas, de certo modo coordenando a mesa e apresentando os conferencistas. A conferência ela é intitulada Os Antropólogos Indígenas, Desafios e Perspectivas. Ela terá como conferencistas Gerson Luciano Baniua, da UFAM, e Tonico Benites, do Museu Nacional UFRJ. Passo a palavra ao professor João. Bom, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui apresentando, dentro dessa reunião da ABA, dois antropólogos indígenas, recém-formados, né, quer dizer, relativamente bem jovens ainda, e marcando uma época nova em relação a desafios para a disciplina e possibilidades de crescimento e enriquecimento, né? Eu vou dar uma apresentação muito breve de cada um. Eu imagino que eles também vão recuperar um pouco isso na sua fala. Então, passo alguns dados muito gerais sobre as atividades dele. Gerson José dos Santos Luciano, indígena Baniua, do Alto Rio Negro. Ele é atualmente professor adjunto da Faculdade de Educação e diretor de Políticas Afirmativas da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, no ano de 1995. Ele é mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, tendo como orientador do mestrado o professor Enio Barreto e no doutorado o professor Stephen Baines. E ele foi contemplado com o Prêmio CAPES de tese do ano de 2012, né, ano da defesa, ano seguinte ao da defesa de seu trabalho. Como liderança indígena, ele foi dirigente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRNE, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e diretor-presidente do Centro Indígena de Estudos e Pesquisas, CINEP. No campo profissional das atividades dele, anteriores à sua entrada na antropologia, ele foi professor indígena entre 1986 e 1988. Ele foi também, em seguida, secretário municipal de Educação do município de São Paulo, São Gabriel da Cachoeira, no período de 97 a 99. Participou do projeto demonstrativo dos povos indígenas, foi gerente desse projeto do Ministério do Meio Ambiente, de 2000 a 2004, e foi coordenador geral de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação no período de 2008 a 2012. Gerson, para mencionar, né, um pouco mais na produção acadêmica, essa é a tese dele, recém-publicada, né, por uma coleção que organizamos, chamada Os Primeiros Brasileiros, né, chama-se Educação para Manejo do Mundo, entre a Escola Ideal e a Escola Real no Alto Rio Negro, 2014. Né. O outro conferencista nosso será Tonico Benites, indígena Guarani, Caiová, de Mato Grosso do Sul. Ele possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, do ano de 2004. Ele fez o seu mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Museu Nacional da Universidade Federal, terminou isto em 2009, e o seu doutorado também pelo Museu Nacional, pelo PPGás, terminado este ano, fevereiro de 2014. Né?
Nesse caso, eu tive a honra de ser o orientador do Tonico no mestrado e no doutorado. Ele é atualmente professor da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e ele teve também uma experiência preliminar, né, como professor indígena durante muito tempo, indígena nas aldeias. Ele foi professor na área de Jaguapiré, Mato Grosso do Sul, uma área de conflito, ainda não terra demarcada, onde ele atuou até o ano de 2005, saindo para fazer já a graduação e depois o mestrado. Os dois ingressaram na antropologia através de bolsa da Fundação FOR, administrada através da Fundação Carlos Chagas, né? Então, seria esse, assim, o que a gente teria a destacar mais enquanto um currículo acadêmico. Acho que nós teríamos a registrar também que são pessoas muito influentes dentro do movimento indígena brasileiro, na luta desses povos, na geração de políticas públicas em relação a eles. Tonico, nos últimos anos, acho que 2012, ele esteve sob ameaça de morte na região e, por intervenção da ABA, nessa época, na administração da professora Bela Bianco, ele foi colocado no programa de proteção às testemunhas, né? E isso, de certo modo, foi favorável à sua atuação. Ele é um dos porta-vozes do Quatiguaçu, o movimento indígena de Mato Grosso do Sul. Então, é isso, e eu imagino que muito mais eles vão apresentar, porque não se trata apenas da exposição de currículos acadêmicos ou de produções, né? Eu esqueci de mencionar, no caso do Tonico, como a defesa dele de doutorado é mais recente, eu mostraria aqui a publicação, o livro dele de mestrado, chamado A Escola na Ótica dos Avá Caiová, Impactos e Interpretações Indígenas, que é de 2012. Né? O trabalho dele de doutorado se chama Rezando e Lutando, o movimento dos Atiguaçu na recuperação das terras tradicionais Guarani Caiová, no Mato Grosso do Sul. Bom, então, sem mais delongas, vamos ouvir primeiro ao Gersen e, em seguida, ao Tonico. Bom, boa noite, todas e todos. Inicio cumprimentando os membros aqui da mesa, professor João, a nossa dirigente, e o companheiro Guerra, Tonico. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito esta oportunidade. É um desafio um tanto complexo, porque, sem dúvida, é a primeira vez que falamos com um auditório grande para antropólogos, né, que passaram muitos a vida nos estudando. E esse momento é um pouco o desafio de tentar estabelecer um diálogo. E eu espero que a gente comece bem nesse diálogo, pelo menos é o que eu espero. Não creio que seja simples e fácil, mas acho que é necessário e, de repente, pode trazer novidade também para o campo da antropologia, particularmente aqui na nossa antropologia brasileira. Já teve uma iniciativa semelhante, né, um grupo menor, na última reunião da RBA, São Paulo, e acho que agora amplia o público. E desta vez eu tomei uma decisão muito pessoal de fazer um ensaio, depois de alguns anos atuando como antropólogo na minha instituição, a Universidade Federal do Amazonas, e um pouco das primeiras, portanto, muito preliminares sensações, impressões e percepções. Então, são completamente passíveis de imparcialidade,
parcialidades ou mesmo nesse primeiro momento de visões transitórias, né? Quero registrar isso, mas farei um esforço no sentido de ser muito sincero, de ser muito objetivamente aquilo que eu sinto, percebo nessa atuação complexa no campo, que é um campo também complexo, junto à luta, junto ao movimento, junto às diferentes frentes que atuam com a temática da educação escolar, a temática indígena, e muito particularmente no meu caso com a educação escolar indígena, que é o campo da minha pesquisa e o campo também da minha atuação profissional. Bom, primeiro queria registrar, João, agradecer, acho que essa iniciativa, louvar a iniciativa da ABA, da diretoria particular, da CAI, do professor João, pelo esforço, porque eu acho que é um esforço simbólico de novos tempos da antropologia, e da ABA em particular, que eu espero que prospere cada vez mais, e eu acho que o Brasil precisa, espera disso, e com certeza nós indígenas. Dito isso, eu queria então iniciar uma coisa, tratar até de algumas questões triviais nessas percepções pessoais. Talvez a primeira trivialidade, uma maneira de expressão, de dizer, João, que eu me sinto mais confortável numa terminologia de indígena antropólogo, né? Me parece simples inverter os termos, mas para mim é importante, né? Quer dizer, antes de ser antropólogo, eu sou um indígena, né? E acho que essa é uma marca muito forte. Eu não é um registro, que eu acho que isso é para mim muito importante. Eu me sinto à vontade falando como indígena, talvez sobre um pouco a antropologia, a minha antropologia, antropologia que eu tento fazer, por onde tento olhar o mundo, olhar a minha realidade e estabelecer as minhas estratégias de atuação junto à minha comunidade, ao meu povo e à minha sociedade. Segundo lugar, acho que deixar muito claro, eu já disse isso na palestra anterior, na outra reunião, de deixar também muito claro que a antropologia, no meu caso, foi uma opção, por duas razões. Uma, pela convivência de longo tempo que eu tive com muitos antropólogos e muitos bons antropólogos na minha região. E segundo, porque um pouco os primeiros contatos com a literatura antropológica sempre me fascinou pelo volume, pela grandeza das informações acumuladas sobre povos indígenas. Então, isso me conquistou, no sentido de ler, de estudar essas ferramentas, de certa maneira, da acadêmica, da antropologia brasileira e algumas vezes eu entendo que a antropologia, no caso do indianismo brasileiro, é parte da história. Portanto, a relação histórica, e eu diria a relação nos dias atuais, é imprescindível para e na própria luta dos povos indígenas. Daí a necessidade, sem dúvida nenhuma, de formação de indígenas no campo da antropologia, para o qual, dentro do movimento indígena, eu tenho discutido em vários momentos, para que mais indígenas possam aderir, de certa maneira, a essa parte da academia brasileira, dessa academia mundial, pela sua relevância estratégica, né? Não é uma tarefa fácil, assim.
a outra vez também sempre é importante recuperar isso, né? No meio indígena, a gente tem várias posições com relação à antropologia e antropólogos, né? Alguns que têm proximidade, têm amor, e outros nem sempre. Então, eu me lembro, quando eu estava fazendo doutorado na UNB, mestrado na UNB, era um período de discussão das vagas para indígena na UNB. E no primeiro momento, os indígenas envolvidos naquela discussão, parceria UNB-FUNAI, os índios que foram ouvidos foram contrários que houvesse vagas na UNB, na antropologia para os indígenas, né? Os indígenas não queriam, não tinham interesse pela disciplina. E a notícia boa é que depois, né, já há alguns anos atrás, os índios aderiram e hoje tem, eu sei que tem, inclusive, colegas, lideranças indígenas fazendo antropologia na universidade e, portanto, foi incluída nas vagas que existem, que existe lá na universidade, dessa parceria UNB-FUNAI. Agora, eu acho que tem esse potencial. Eu vejo que a antropologia, reitero aqui a potencialidade que tem para, como instrumento mesmo, que pode somar, pode agregar, eu acho que pode qualificar, principalmente nós que somos militantes no movimento indígena, a nossa luta. Agora, eu acho que a gente enfrenta, sem dúvida nenhuma, desafios grandes, né? Desafios ainda pouco decifráveis, e, portanto, eu acho que a gente está num processo, eu pelo menos estou num processo de aprendizagem, como lidar com esse novo sujeito, essa nova identidade, né? Ser indígena e ser antropólogo. Isso, se é difícil para mim, é mais difícil para os meus pares, né, indígenas, porque a antropologia é muito pouco conhecido no meio da comunidade. Me lembro agora, algumas horas atrás, sentado num corredor, e a senhora sentada num banco, com certeza uma senhora, né, da comunidade, ouviu eu falar de antropologia e me chamou, vem cá, vem cá. O que é antropologia mesmo? O que é isso? Aí eu senti muita dificuldade de dizer alguma coisa para a senhora, né? Então, quer dizer, às vezes isso tem um lado bom, que desperta curiosidade. E eu acho que, no meu caso, tenho ainda essa curiosidade, mas é uma curiosidade muito positiva, muito construtiva. Então, reconhecer essa importância, mas eu acho que tem desafios que eu queria aqui centrar nesses desafios para já caminhar para a conclusão da minha participação. Eu acho que existem desafios de muitas ordens, internas à própria antropologia e externas à antropologia, é a nossa relação com o nosso mundo indígena e com o próprio mundo não indígena. Como é comum nessa relação interétnica, eu acho que nós, indígenas antropólogos, acabamos, muitas vezes simbolicamente, carregar uma responsabilidade muito grande e muito aquém das nossas possibilidades de responder essas demandas ou essas percepções que diferentes segmentos têm. Por um lado, as nossas próprias comunidades, né? Quem é esse antropólogo? Para que esse antropólogo, né? Para muitos, o antropólogo tem que ser o salvador, não é, das populações indígenas. Para outros, é uma forma de se tornar branco, é uma forma de pensar como branco, como não indígena pensa. E para outros ainda, ser antropólogo indígena ou indígena antropólogo, mas principalmente na linha do antropólogo indígena, são mais uns manipulados, né, pelos indigenistas, pelos tutores, pelos antropólogos e assim por diante. E há uma expectativa muito grande das comunidades, muitas vezes, de fato, né, o que nós podemos contribuir com nossas comunidades. Mas aí a gente enfrenta diferentes problemas em nosso caminho, que vão desde, por exemplo,
as diferentes perspectivas que a própria antropologia nos apresenta e acaba nos dividindo, né? Por exemplo, perspectivas mais culturalistas, perspectivas menos culturalistas, até aquelas mais da linha da mobilização, da política, e assim por diante, né? Isso nos força a ter certos confrontos internos às nossas comunidades e aos nossos movimentos. Isso não é uma coisa tão simples a gente poder lidar com isso no dia a dia, porque temos correntes antropológicas mais idealistas, utopistas, outras mais realistas, e assim por diante, e a gente tem que conviver com isso, seja dentro da academia, seja fora dela, principalmente no dia a dia das nossas lutas. Eu acho que um caminho possível é um processo de desconstrução de preconceitos bastante cristalizados a favor ou contra a antropologia e antropólogos, nos quais logicamente, nós indígenas nos situamos querendo ou não. São esses preconceitos, né? Manipuladores, aproveitadores e assim por diante, ou, por outro lado, salvadores, protetores, amigos e assim por diante. Então, acho que isso de alguma maneira, nos força a buscar novos arranjos de formação em antropologia, não é? Eu acho que isso passa muito por isso. Se alguém me perguntasse, dentro da antropologia, o que eu espero para o futuro, é que a antropologia pudesse ser, em breve tempo, a primeira disciplina dentro da academia, a buscar construir esses novos processos de formação. Quer dizer, eu acho que a antropologia, os antropólogos, têm bagagem suficiente para fazer isso, mas ainda não tem. Não é? Quer dizer, afinal de contas, não existe, na minha opinião, intelectuais, profissionais, além dos antropólogos, que melhor conhecem a realidade indígena, principalmente aqueles que atuam no campo da temática indígena, não é? Mas, às vezes, eu sinto aonde a dificuldade de pensar mudanças é mais complicada, não é? Eu, como professor, sempre achei que os educadores eram mais conservadores, mas eles até fazem esforços maiores para inovar seus processos metodológicos, epistemológicos, relação com os não indígenas, do ponto de vista da transformação da realidade, não do debate simplesmente teórico, né? Acho que isso é importante dizer. Então, acho que esses novos arranjos e processos de formação em antropologia, principalmente pensando-se em indígenas, seria muito bem-vindo e interessante. Bom, alguns desafios mais específicos. Então, acho que essa questão da formação acadêmica, principalmente nesse campo intraétnica, interétnica, seria fundamental. Eu começo a sentir certa dificuldade de nós indígenas, nesse campo, lidar com essa pluralidade de diferentes perspectivas e correntes. Porque isso, quando esses binarismos de percepções, quando elas se envolvem com as tensões que já temos intraétnicas, né? Fratrias, entre grupos étnicos, a minha região de 23 etnias, por exemplo, quando essas se cruzam, há uma certa desarticulação de várias frentes, até mais ou menos em construção ao longo desse tempo. Eu acho que existem desafios bem específicos, como pensar essa formação de indígenas antropólogos na articulação mais holística, mais completa, mais complementária, que não é apenas uma formação teórica, que é necessária, sem dúvida nenhuma, uma boa formação, mas também uma formação técnica, porque isso é muito cobrado de nós, pelas nossas comunidades, e, em geral, a antropologia não pensa nisso. E, terceiro, a formação política. Quer dizer, eu acho que o campo da antropologia poderia olhar e pensar isso com um pouco mais de carinho, essas três dimensões que, para nós, são fundamentais.
Talvez para o antropólogo, pesquisador, o antropólogo não indígena, não é tão relevante, mas acho que para o nosso papel, diante de nossas comunidades, é fundamental. Pensando, eu espero, numa evolução significativa de indígenas entrando para a antropologia ou seguindo o caminho acadêmico ou profissional da antropologia. Especificamente para nós indígenas, para mim, a gente enfrenta algumas situações particulares. Primeiro, a necessidade da aproximação e inserção com o movimento indígena, um processo amplo. Porque, de alguma maneira, a disciplina, a profissão, às vezes nos engessa, assim como outras disciplinas, outras carreiras profissional. Às vezes perdemos um pouco, no meu caso, a capacidade da articulação interna ao movimento. Não por opção, mas, às vezes, pelas ocupações que acabamos tendo que ter, né? Para sobreviver, aí tem a profissão, tem a carreira, e todos nós sabemos o que isso implica no dia a dia. Segundo, o desafio da compreensão do papel do indígena antropólogo no contextos locais e nacionais, que são diferenciadas. A luta por formações adequadas, interdisciplinares, mais holísticos, complementares aos indígenas, um pouco do que eu falei, né? Acho que tudo isso um pouco que eu estou falando não é na linha de uma crítica a algumas determinadas tendências que percebemos, mas eu acho que uma possibilidade de abrir diálogo e negociação, porque eu acho que tudo isso passa necessariamente por isso. Agora, eu acho que a centralidade da questão que enfrentamos hoje é nessa linha mesmo da formação. A formação nesse contexto mais completo, que não é apenas uma formação meramente teórica, mas como, de certa maneira, empoderar-nos, né, indígenas, nessa missão, para poder melhor contribuir com nossas comunidades. E eu pessoalmente, o que eu tento enxergar no horizonte é que, dada a condição histórica em que nossos povos, nossas comunidades se encontram e vivem, sobrevivem, o dia a dia, a antropologia poderia ser um pouco mais aliada, criativa nesse contexto, porque aliada, historicamente já eu afirmei isso no início, né? Mas eu acho que poderíamos ser mais criativos, principalmente nessa linha de formar novas gerações de jovens e lideranças que passam pela antropologia no fortalecimento dessas diferentes frentes de lutas tão desiguais, né? Agora, para isso eu acho que a própria antropologia precisa fazer processo de autocrítica, não é? Uma delas que, como eu disse, parecem às vezes triviais, mas que não nos ajudam em nada, são esse jogo que fazemos da antropologia, que é um jogo difícil para a nossa compreensão, porque nos parece muito como o jogo da política, por exemplo, da política partidária, da política dos não-índios, dos grupos econômicos, né, que são as diferentes correntes. Para quem é externo, faz muito pouca diferença sobre isso, né, porque existem correntes que, basicamente, se pudesse, se matariam, não é? E a gente, às vezes, fica nesse jogo. Quando, às vezes, eu abro um artigo, eu leio, usando o que eu disse para defender a outra corrente, eu fico preocupado. E eu acho que nós, indígenas, não podemos entrar nesse jogo. E a antropologia não pode fazer com que a gente entre nesses jogos, né? São jogos de não indígenas, porque nós já temos os nossos. Se você amplia esse campo, esse mundo fica muito mais ainda ininteligível e de difícil contornar isso em benefício de nossas comunidades. Quer dizer, a nossa luta, a nossa briga já é tão desigual com a sociedade não indígena, majoritária, dominante. Você tem que abrir uma nova frente dentro da antropologia para atacar e contra-atacar, e acho que isso não leva a lugar nenhum nesse processo de formação tanto que a gente precisa, né? Então, eu queria chamar muito a atenção disso. Isso passa por orientações, por lugar de estudo, por constituição de cursos, e isso ali, não é? Que precisa ser
tratado, né? Porque acho que isso é de fato muito complicado para nós indígenas, que não temos esses mundos polarizados binários, né? A minha tese de doutorado é muito baseada no Rio Negro, que são sociedades sempre na perspectiva da complementariedade. Agora, como é que você complementa, como é que você agrega opostos? Isso é muito difícil, né? E quando você vai ver, não percebe aonde está o problema, porque às vezes são simplesmente vaidades, são isso, aquilo, que não nos ajudam. Então, eu acho que esse processo de formação de indígena na antropologia tem que se levar isso em conta. Eu acho que isso não há intencionalidade por parte de ninguém, porque é parte da tradição antropológica, não é? Que não se preocupa muito, às vezes, com certos resultados, embora muita gente ache que resultado não é o caso. Mas, então, acho que num contexto tão cruel que a gente vive hoje na relação com o Estado, com a sociedade, esse tipo de formação política adequada é fundamental e, muitas vezes, é crucial, né? Quer dizer, quando eu vejo um pouco lendo os livros dos clássicos, né, me pergunto, caramba, quando é que a antropologia surgiu, em que contexto? E talvez exatamente por essa falta dessa dimensão mais política da questão, que não é apenas epistemológica, filosófica, teórica, precisa dar conta dessa realidade política. Afinal de contas, e isso que nós, indígenas antropólogos, somos obrigatoriamente, organicamente, temos que dar conta, não é apenas produzir conhecimento, como muita gente diz, vamos produzir muita teoria indígena, muita cultura indígena, né? Vamos continuar vendo, desde o surgimento da antropologia, muito parceiro, muito conhecimento sobre os indígenas. No entanto, quantas línguas indígenas se perderam, quantas etnias sucumbiram, porque enquanto a gente, às vezes, fala e conhece bem as culturas vão morrendo, os povos vão morrendo, porque não enxergamos que por trás de toda essa possibilidade tem uma brutal e cruel relação de poder, de massacre, de dominação, não é? E às vezes a gente não é capaz de enxergar isso. A gente sabe que, no momento atual, a gente enfrenta desafios também na antropologia dos não indígenas, né? Eu fico pensando a pressão do mercado de trabalho, a pressão da sociedade sedutora de poder econômico, político e assim por diante. Então, para concluir, a minha mensagem aqui seria, nesse sentido da negociação do diálogo, começarmos a pensar um pouco mais essa antropologia agora com os indígenas, não só para os indígenas, não é? Que eu acho que mereceria novos arranjos mesmos de formação e de constituição da própria disciplina. Eu acho que pode ser uma coisa grande, né, ousada, mas eu acho que há necessidade sim, não é? Principalmente quando a gente olha para muitos jovens que estão aí ingressando, muito otimista com relação a isso, mas é preciso que a gente avance. E daí eu quero registrar de novo a importância de uma iniciativa como essa, porque é assim que se começa, né? Quer dizer, e do nosso lado, ter a coragem também de falar e dizer isso, né? Pode ser que agrada, desagrada, mas o esforço totalmente aqui é para tentar estabelecer diálogo e nós pensando na nossa realidade, nessa relação com nossas comunidades e aquilo que a gente vive, não é? Nós necessariamente, na minha opinião, somos indígenas antropólogos imersos dentro das realidades das nossas comunidades. Nós, literalmente, sofremos o que nossas comunidades sofrem. Nós sofremos junto com elas. Então, nós não podemos enxergar a antropologia apenas como um campo de reflexão. Tem que ser de atuação, tem que ser de atitude, tem que ser de transformação. Mas não pode ser apenas uma transformação como um jogo de palavra, como um jogo conceitual, como alguns colegas indígenas da antropologia dizem, não, professor, mas olha, a gente está aqui na antropologia, mas a gente quer, sabe, deixar essa discussão política para fora. Aqui é para discutir teorias indígenas. Digo, caramba, né? Quer dizer, vamos discutindo aqui teoria, enquanto nossos parentes estão sendo mortos aí, né? E daqui a pouco chega a nossa vez. Então, quer dizer, não dá para separar. Infelizmente, no nosso caso, não dá para separar isso, né? Então, acho que aí a antropologia tem... Até porque eu acho que a antropologia tem, sim, alguma dívida conosco, até talvez como a gente tenha com a antropologia, para ajudar a pensar essa nova realidade e como enfrentar
transformando em melhores condições de futuro e de presente dos nossos povos. Era um pouco isso as minhas inquietações para partilhar com todos aqui. Mais uma vez, obrigado pela iniciativa e queria parabenizar e louvar a diretoria da ABA por essa iniciativa. Obrigado. Bom, vamos ouvir em seguida o Tonico Benítez. Acho que ele vai projetar alguma coisa, né, também. Então. Boa noite a todos e a todas, antropólogos e antropólogas. Bom, eu também quero, de modo especial, agradecer pelo convite, né? Bom, eu vim de um povo, Guarani Kaiowá, né? Acho que todos já conhecem via o meio de comunicação, redes sociais, recentemente, né? Então, eu sou pertencente a esse povo, né? Então, me orgulho também por ter nascido em 70 e hoje eu me orgulho também de falar aqui como antropólogo, né? Então, eu acho que a princípio eu quero destacar na minha introdução essa coragem que o antropólogo carrega, né? Eu posso afirmar isso, essa coragem, essas resistências e essas forças que pouquíssima pessoa nesse Brasil assume, né? Com toda a força, com toda a resistência, né? Falar hoje, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, é difícil lá falar, eu sou antropólogo. Tem que ser corajoso, tem que ser corajosa, no caso de antropóloga, naquele contexto, né? Pouquíssimos colegas assumem essa posição no contexto que eu estou, né? Então, quero, na introdução, destacar isso, essa posição, esse orgulho de ser antropólogo, né? Porque hoje, dependendo da situação, sobra para nós, né? Eu posso falar para nós, é culpa do antropólogo. Indígena se manifesta, indígena reivindica uma demanda, indígena exige suas é culpa do antropólogo. Então, carregamos essa categoria, ou seja, essa classificação, essa rotulação, né? Mas isso só para introduzir a minha fala, né? Então, eu estou falando do Mato Grosso do Sul, nesse contexto em litígio, e onde aparecem antropólogos. Todas redes focam o antropólogo. A mídia foca, enfim, os políticos, os próprios indígenas, e foco central é antropólogos, trabalho antropológico, estudo antropológico. E o que eu quero destacar aqui também, que na visão dos Guarani Kaiowá, os meus povos e outros povos, confia nos trabalhos antropológicos. Quer dizer, como fosse nessa linha de capaz de dar atenção, né? Capaz de buscar soluções possíveis, né? Indicar Então, naquele contexto em que estou vivendo, estou falando, o antropólogo é visto dessa forma, né? O antropólogo é visto como um do profissional, da pessoa vinculada à universidade, que é capaz de buscar soluções, ou seja, resolver as demandas, né? E a gente sabe, hoje eu sabe que nós, antropólogos, temos limite, né? Temos
Nossa área de atuação, nossa forma de fazer trabalhos, muitas vezes é delimitada, tem fronteira, tem barreiras de diversa ordem, enfim. Mas eu quero também já falar, quando você, naquele contexto, nesse contexto, quando você é antropólogo, não pertencente ao povo, é possível também você não se envolver, ou seja, não marcar a sua presença nesse contexto lá, né? Mas no meu caso, não. E aí? Eu não posso correr, né? Não posso me desvincular, eu não posso... Vou ter que estar lá, vou ter que enfrentar, vou ter que estar junto, né? Que também é uma exigência do meu povo, né? Então, mais ou menos nesse contexto que eu quero... Eu preparei aqui só para me guiar. Eu, como já falei, né, aqui os temas, que os antropólogos indígenas, né? Desafio e perspectiva, né? Como já falei, quando eu nasci, em meados de 70, final da ditadura militar, tem Comissão Nacional da Verdade aí, né, tem outros colegas fazendo esse trabalho. Então, eu nasci naquele contexto e cresci também, vendo-os, e na época não tinha nenhum antropólogo na região atuando. Quando nasci depois, apareceu, né? Claro que o Ego Chade tinha passado na década de 40, Eduardo Galvão também, e outros antropólogos brasileiros, têm passado naquela região e registrado a presença dos Guarani pós-guerra do Paraguai, né? Mas, de qualquer forma, essa presença, esse relato, parece que, a meu ver, né, a presença de antropólogo naquela faixa de fronteira nunca foi assim bem visto, né, parece, né? Não sei se por conta da presença indígena, os Guarani, o Kaiowá e outros povos, mas como fosse uma pessoa tipo negativa, né, do ponto de vista. Isso eu vi desde criança, né? O antropólogo sempre seria uma pessoa não bem-vinda à região, assim, né? Antropólogo é... Então, eu vi isso até hoje, né? E eu estou lá como antropólogo lá, né? Então, e eu acho que nem por isso mesmo muitas pessoas... Hoje eu estou lá como professor na FAIND, na Universidade de Grande Dourados. O assunto, por exemplo, o Guarani Kaiowá, muitos antropólogos, conversando com alguns, falam, não, vou pesquisar outros povos, Guarani Kaiowá não. Não sei, deve ter motivo, mas, ao meu ver, não sei se por conta da situação polêmica em que está o povo, não sei se não quer marcar, deve ter alguns motivos, né? Mas pouquíssimas pessoas, tanto do museu, tanto da USP, Unicamp, há essas pessoas que até hoje eu encontrei lá no meio de litígio, são antropólogos. Aí fala a pessoa, fala baixo, cara, que não pode falar alto. Então, e algumas mulheres também. E acho que assumindo esse... É porque eu estou falando por conta da situação lá de conflito, litígio, ameaça, enfim, a essa categoria, né? a essa ciência, enfim. Bom, aí, aqui eu estava escrevendo aqui, quando eu nasci, quando cresci, o que espera, por exemplo, como pedido do povo, como desafio para mim, para o Gerson, para os outros antropólogos, aqui tem os Terenas, tem outros povos que estão se formando na antropologia, o que eu vi com frequências, quando assumi frente à situação, que o antropólogo é visto como
caminho, como meio, como porta-voz, como uma forma de levar argumentações dos povos, né? Então, assim que eu entendi. Porque quando, no momento que a minha família grande, estava sendo expulsa da sua terra tradicionais, argumentações utilizadas pela mídia, pelos poderes judiciários, pelo sistema, né? Falava que os indígenas eram os invasores, né? Os indígenas estavam na propriedade particular, ou seja, na fazenda. Então, esses povos não estavam se comportando legalmente, né? Que o legal seria na reserva, né? Então, eles, estando uma vez se fixando numa área que não é terra regularizada do ponto de vista... Então, o indígena também estaria cometendo ilegalidade, ou seja, crimes, né? Você está numa propriedade particular, também tudo isso... Mas o que eu via naquele momento, essa pessoa mais idosa... falava com frequência, não estamos em nossa terra. Aqui não estamos, aqui é nossa terra. Mas isso ninguém ouvia. Naquele contexto apareceu um antropólogo, pela primeira vez também eu vi, que o antropólogo é possível isso falar para todos. Falar para o juiz, falar para o governo, falar para todo mundo que os indígenas não se encontram ilegais naquele local, naquele lugar, né? Eles se encontram nos seus lugares tradicionais, né? Então, a partir daí que o antropólogo é visto como meio, como porta-voz, como uma pessoa que é capaz de levar aquela voz daquela pessoa, né? Então, isso permanece, perdura até hoje. E as várias demandas, reivindicações que os povos que se encontram naquelas regiões acreditam que o antropólogo são capazes de fazer isso, né? E, no momento que ele contraria ou contesta uma argumentações procedente de uma área, diferentes áreas, ele também confia no antropólogo. O antropólogo é capaz de fazer isso. É possível levar nossas posições, nossas argumentações, contra-argumentações, enfim. Então, isso que eu entendi a partir daquela... a convivência, a partir da minha convivência com os diferentes povos, porque hoje se encontra lá mais ou menos 70 mil indígenas no Mato Grosso do Sul, né? Incluindo Terena, Caduel e outros povos, Guarani, Kaiowá. Mas a visão que o papel, ou seja, atribui ao antropólogos, esse é papel, né? É o desafio, né? Por exemplo, no momento que aqui eu falei que quando o índio aparece na mídia, eu acho que eu posso falar assim, que quando ainda era criança, eu já questionava, eu acho que nessa linha de antropologia, né? Pode passar essa outra parte para mim, rapidinho? Aqui, né? Na escola oficial, eu lembro que, quando eu frequentei a aula pela primeira vez, segunda série, eu me encontrei, me deparei com uma situação, eu estava numa situação contraditória, né? Porque os meus parentados, minha família, meus povos falavam uma coisa, mas no livro era outras coisas, né? E eu já comecei a contestar, né? Porque esse livro didático, eu acho que eu deixaria aqui como um desafio,
como quando ele coloca essa relação como houvesse no passado, né, uma boa relação, né? Mas, de fato, hoje, né, eu posso afirmar que nunca foi uma relação, boa relação, né? Mas no livro, sim, né? Eu acho que isso, hoje, como desafio, para mim, eu sou pedagogo, por isso que eu vou falar muito desses livros didáticos, eu sou, como desafio, como isso desconstruir, né? Eu e Gerses, e mais algum que vai se formar daqui a pouco, pouquíssimos. E aqui não chega nem 100 antropólogos. Como que nós vamos desconstruir esse trabalho que cria a educação brasileira, né? A forma de abordar indígena, né? E esse homogêneo, genérico, né? Porque quando eu estudei pela primeira vez, o professor falava assim: o índio vive caça de pesca, pelado, vive na oca, liderança pajé, enfim, burubixá. Então isso estava assim, mas isso eu nunca ouvi na minha comunidade, né? Nunca vi nas minhas famílias, ninguém fala. Mas aí perguntava ao professor: mas quem que é esses índios que vivem pelado? Então, os índios, mas eu não sou, não. Mas é o livro. Então, não está claro, até hoje, né? Então, precisa ser desconstruído. Se não está, não é real, por que então circula em todo, financiado também esse material didático? Eu acho, para mim, como desafio hoje, né? Eu questiono aí contexto como antropólogo. A gente sabe que nós temos que fazer esse trabalhinho de formiguinha, né? Mas eu acho que o livro didático foi um dos desafios para mim e para os antropólogos. Precisa se desconstruir essa forma de abordar indígena, porque é a partir desse livro que a nova geração compreende o indígena. E esses juízes, esses que vai ser os poderosos, que se tornarão, só entendem essas coisas, né? Então, e aí aparece como se tivesse boa relação e também gera muita dúvida, né? Por exemplo, aqui, os primeiros contatos, fala como fosse os primeiros, tivesse relação, todo mundo tranquilo, sorridente, passando uma vida boa, como fosse, né? Mas, de fato, a gente sabe que não somos assim, né? Pode passar aí. E hoje, um antropólogo nesse contexto, como já falei, nosso papel também como tradutor, né? Precisa traduzir essa mensagem, por exemplo, aqui nessa situação que eu me coloco. Não é só eu, mas outro estudante também da área de antropologia, né? Terena também, o Gui. O Mário está aí, né? Cadê o Mário? Está ali. Eu já ouvi ele fazendo o mesmo papel em outro lugar, e outros alunos de antropologia também. Aqui estão os povos falando na sua língua, falando as suas demandas, passando para mim, para traduzisse para a autoridade. E, por sua vez, lá outra autoridade fala a mesma coisa para mim em português, para que eu traduzisse também para o indígena, que não são assim, enfim. Então, como que o antropólogo se encontra nesse meio, né? Não é uma tarefa simples, né? Eu acho que um antropólogo não indígena teria outra facilidade. Não, eu não sou guarani, não sou mesmo, não vou me envolver. Teria essa facilidade, ou seja, mas no meu caso, quando é um antropólogo indígena, você não tem como se desvincular, você tem que estar lá e ficar junto. Pode passar essa parte aqui. E o que, ao meu ver, o que eu entendo até agora, já nesse contexto que eu uso a tecnologia, né, o que compete a nós é registrar, né, o que foi demandado, né. Não temos, eu acho que eu não tenho, ou seja, antropólogo indígena não tem essa capacidade de solucionar
uma demanda de modo imediato, mas pelo menos registrar o que foi demandada, eu acho que nosso papel é fundamental, né? Importante nesse contexto. Então, por isso, eu, na condição, acho que o Gerson fez o tempo todo, e outro também, em outros lugares, que registrar, escrever, colocar no papel, eu acho que isso é fundamental, pelo menos registrar, porque a gente não tem esse poder de solucionar as demandas, né? Pode passar. E outras coisas que a gente está fazendo sempre, já na condição de antropólogo, como os alunos, levar como agora, né? Trazer e tentar levar para frente essa demanda, essas reivindicações, né? E também agradecer muito, de modo especial, aquela pessoa, aquele antropólogo, antropóloga, que se empenhou, que se esforçou para fazer isso, né? Isso é fundamental para nós, antropólogos indígenas. A gente precisa desse espaço, né? Para trazer, não estou trazendo a minha própria voz, estou trazendo de um povo, de uma demandas. Então, por isso aqui também indiquei que é onde tive os alunos indígenas, está sempre levando a sua palavra, umas palavras em rede dos povos, né? Pode passar, só para... Esse é algum só. E, ao mesmo tempo, também, nosso papel levar as autoridades, né? Eu acho que, na condição de antropólogo indígena, também batemos na porta, né? Fala, eu sou antropólogo, abre essa porta, vamos conversar. Eu acho que... Então, por isso também, essas pessoas que se empenharam, esses antropólogos se esforçaram, assim, eu posso assim falar, valeu a pena, né? Porque a gente... É difícil, não é fácil, nesse contexto, por conta da história, de colonização, enfim. Mas tentamos, levamos até a autoridade, enfim, pode passar, está acabando. E, às vezes, também a gente se encontra numa situação extremamente complicada, né? E a gente não tem a quem recorrer, a gente precisou chorar, né? Então, isso também, na minha condição de antropólogo, passo. Com certeza, algum antropóloga também já passaram, tem também compartilha também esse sentimento durante o trabalho, durante a atuação como antropólogo. Não é fácil, a gente vê pessoas morrendo, os parentes reclamando, passando miséria, e a gente leva e não... Enfim, pode passar. Vou encerrando. E esse eu chamaria como perspectiva, né? Por exemplo, aqui está todos... Isso aqui é quando foi criada a mesa de diálogo, que chama, né? Aqui está todos os juízes, fazendeiros, da autoridade, governador, onde estavam, esse aqui o Terenas, também representante da área de antropologia também, e eu. A gente está lá falando para eles, resolvam, tem que buscar uma forma. Você vai matar todos nós, pelo menos aquele espaço, estou fazendo, né? E é isso o nosso papel. Pode passar, só para concluir. E em vários momentos, eu acho que, como na introdução chamei de coragem, né? Essa força que aumentou após a minha... Porque frequentei a antropologia, depois de várias leituras, né? O que eu aprendi é esse encorajamento, né? Falar para as pessoas, não chama mais de invasores, nós não somos invasores. Mídia, você que está na imprensa aí, mídias, pelo menos esse diálogo é um desafio, né? Porque a gente está aqui, o indígena, está lá os fazendeiros, está juízes que dá ordem de despejo, enfim. E eu estou lá na condição de porta-voz. É difícil, não é uma tarefa fácil, é um desafio, né? Mas nesse contexto que eu atuo, né? Pode passar. E outro espaço para finalizar mesmo, que na condição de antropólogo, também como indígena, exigindo esse espaço.
Eu acho que a ABA, esse congresso, enfim, outras universidades, está ouvindo-os, finalmente, né? E precisa ouvir mais. Os antropólogos de outra área, não é só antropólogos. Eu acho que toda a área precisa, eu posso falar assim, que precisa ouvir nós, ouvir indígena, ouvir as pessoas que estão lá, além de ouvir o antropólogo que também tem essa experiência, essa vivência ao fazer seu trabalho de campo, né? Então, pouquíssima está fazendo essa abertura, chamando os indígenas como aqui. Eu acho que, ao meu ver, um passo importante. E temos várias universidades brasileiras que muitas vezes fecham e só tenta reproduzir aquele conhecimento já ultrapassado, né? E, nesse sentido, que a nossa luta também como desafio, abrir essa universidade e levar a nossa situação atuais para esse departamento, para esses setores. Então, acho que aqui estou fechando. Pode... Bom, aí eu acho que como desafio, como perspectiva também, como a partir da demanda dos povos mesmo, desconstruir, né, essas imagens e conhecer, buscar sempre conhecer mais, né? Eu acho que a área de antropologia permite a se conhecer esses 300 povos, né? Eu conheço pouquíssimo. Eu conheço a realidade. Então, o Brasil, a própria antropologia ainda não conhece os povos indígenas. É um desafio. Eu sou indígena. Não vai achar que ele é indígena e conhece todos os indígenas. Eu não conheço. Conheço o Mato Grosso do Sul, eu conheço os Gerson, porque é através dele que eu pego dados. Mas nunca fui lá. Então, eu acho que, como antropólogo também, como desafio, precisamos, nós indígenas, nós conhecer melhor. E com a ajuda da universidade, o Departamento de Antropologia, é possível, como fez a UFMG recentemente, né? Nós conhecemos 7 povos, Tupinambá, Pataxó, enfim, Caingangue, e outros povos dali de Machacali, dali da região. Então, a universidade é possível, e eu, como antropólogos, que eu acredito na antropologia, que é capaz de fazer esse trabalho pequeno, mas trabalho importante, é perseguir isso, né? Então, é isso, eu acho que eu vou parar por aqui, já falei mais ou menos isso que eu preparei, mas é isso, obrigado pela atenção. Só gostaria de dar o crédito aos nossos intérpretes de Libra, Carlos, a Fabiola e a Adriana. Boa noite.